Estamos voltando aos estudos do livro O Céu Maravilhoso de Oswaldo Polidoro. Hoje nós faremos o terceiro episódio. Relembrando, no segundo episódio nós aprendemos um pouco conhecendo a vida do Bento. O Bento trabalhando ao chegar no plano espiritual, corrigindo erros anteriores, colocando ações corretas no mesmo sentido das suas falhas. Ou seja, se ele errou desviando outros seres pelos engodos da sua vida de padre, ele agora ilustrava que a gente só evolui e ganha merecimento pelos nossos atos de bondade, moral elevada e amor, colocado em favor do próximo. A gente vai poder acompanhar alguns casos de resgates de outros religiosos que ali chegavam. Esse aqui é o ambiente de religiosos profissionais sendo resgatados e ilustrados, pois todos acabam se agrupando no mesmo nível e conforme as suas afinidades. Então vamos continuar essa jornada de aprendizados e de muitas reflexões com o livro O Céu Maravilhoso, que nesse terceiro episódio nos mostra 3 viagens à crosta terrestre, desse grupo de espíritos que se formou com o Bento. Eu aproveito para te lembrar que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 9 3011 0077 e ganhar um exemplar do livro O Céu Maravilhoso de Oswaldo Polidoro. Como foi a formação desse grupo todo de ex-religiosos dos mais diferentes segmentos para esta sequência ilustrativa das 3 viagens à crosta? Logo que eles voltaram da viagem da Palestina, que foi uma viagem riquíssima em conhecimentos e muitos aprendizados para aquele grupo. O modo de operação daquela região é que novos espíritos vinham sendo recolhidos, chegavam e eram ciceroneados, levados ao salão nos mapas diagramáticos, assim que eles tivessem condições para aprender para os estudos teóricos. E o começo nos apresenta o Celestino. O Celestino já estava lá no salão dos mapas, junto com um grupo de religiosos. Os religiosos eram a tônica dessa nossa região. Eles estavam trabalhando com aqueles que estavam chegando. À medida que o irmão se recuperava, ele logo estendia os braços para socorrer alguém que chegava no mesmo estado dele de outrora. Então logo se juntou ao grupo do Celestino uma formação de religiosos, que também provinham dos locais de pranto e ranger dos dentes. Tinham sido recém-socorridos. E logo eles formaram um grupo com 40 irmãos. Nesse grupo tinham um pastor protestante, um frade e alguns clérigos. E eles puderam fazer a segunda vinda à crosta. Na segunda vinda à crosta, eles foram ou desceram para uma reunião espiritual, um grupo espírita. A descida foi passando pelos umbrais, as faixas trevosas, sempre dentro de escamas para que eles pudessem se proteger e para que eles pudessem observar. A reunião espiritual era muito elevada, muito concentrada em esforços, uma elevação vibratória sublime pela somatória das capacidades e dos dons colocados a serviço do próximo, com moral e amor elevados. Na presença da Mãe Maria, era uma sessão espírita na casa de uma família, com uns 14 encarnados. Se só daquele grupo eram para lá de 40 desencarnados aprendizes, fora as falanges socorristas, além dos desencarnados assistidos, é por isso que a gente deve considerar e nos concentrar em medir as sessões mediúnicas pelo tônus vibracional, pelo qualitativo e não pelo quantitativo, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. O trabalho, então, atingiu um alto nível, dado o teor vibratório. Houveram primeiro consultas médicas, depois tiveram saídas em direção às residências que precisavam de ajudas e limpezas, cada etapa ao seu movimento. Em seguida, sempre protegidos, tiveram a descida à subcrosta para resgates e recolhimentos. No final, eles tiveram uma subida aos altos planos, com a Mãe Maria, para as bênçãos divinas e para que todos pudessem sair reenergizados e melhor do que entraram. A sessão foi igual para todos? Será que todos puderam ir parar nos mesmos planos? Não. Cada um tem um dom e um trabalho, mas também cada um atinge aquilo que se esforça por atingir. Quem se desconcentra na sessão ou fica apenas focado em seus próprios pedidos ou problemas não usufrui. A sessão precisa de concentração e de disciplina.
Logo em seguida, houve uma terceira visita à crosta. Essa foi para um atendimento médico para o precisado e de lições, de aprendizados para aquela comitiva. Ela foi numa residência muito pobrezinha materialmente na crosta, mas muito superior na vibração espiritual. Naquela casinha tinham 8 pessoas e esse trabalho foi acompanhado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Um daqueles espíritos que estava aleijado tinha sido um papa, e a mãezinha, que não sabia disso, pedia por ele. Da parte dos ensinos, o aprendizado foi ver as doenças de dentro para fora, das origens para as consequências, além de enxergar quais eram os motivos das doenças. Cada qual ali, a seu modo, ligando-se a Deus, o Pai Divino primeiro, puderam ver desde as marcas no perispírito até as manchas nas coroas energéticas. Alguns melhor desenvolvidos ou com um dom psicométrico puderam ver as marcas das vidas anteriores. Depois assista aos episódios aqui no EPED, do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, para saber como isso funciona. Esse maravilhoso dom de ver as vidas anteriores. E a visão psicométrica mostrou que aquele irmão que sofria, que era um aleijado muito pobrezinho, havia sido um papa, o Alexandre VI. Puderam então compreender, entender o ocorrido. O princípio de toda falha é de ordem moral. Ele começa na responsabilidade da centelha do espírito. Depois ele mancha as coroas e vão comprimindo essas coroas e até que chegam aos elementos mais eterizados do perispírito. Depois eles atingem o corpo físico. Toda doença deve ser encarada de dentro para fora, seja do emocional para o carnal, das emoções para o físico, seja do energético para o emocional. Então devemos cuidar do nosso pensar, sentir e agir. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos. E na nossa narrativa, depois de cada uma dessas viagens, eles fizeram 2. Esse grupo tinha um tempo para meditação e assimilação dos conhecimentos distribuídos. Logo depois veio uma 4ª viagem. Essa foi muito diferente das 2 primeiras. As 2 primeiras desse episódio foram elevadas e bonitas. O grupo teve que ficar planando acima, isolado das vibrações. Era um ambiente grosseiro. Eles tiveram que se reduzir para poder assistir e acompanhar. Era uma vibração baixa, feia, trabalhando com incorporação de espíritos. Isso não é mais necessário. Nós podemos trabalhar com a consciência elevada. Ali era tudo na base do escuro e da incorporação, feitiçaria mesmo. O dirigente era de rótulo pomposo, de muita aparência e pouca essência. Sabe, a coordenação entre o dirigente da sessão encarnado deve ser muito afinada com o desencarnado. Isso é mandatório. Quem dirige trabalhos deve se moralizar ainda mais, e é enorme a responsabilidade adquirida. Aquele lugar é um lugar de longos discursos, fofocas, manias de grandeza e de mandonismo, de mandar nos demais. Pura petulância. Aqueles que dizem que a verdade não é de propriedade de ninguém, muitas vezes caem nesse mesmo erro. Se acham os donos da verdade, se acham os tais. Esse é o modo de corrupção mais fácil de cair. Muito falatório e muita cobrança, com a prova de serem espíritos vazios de espíritos. Aprendemos então nessa 4ª viagem que quem eventualmente assumir alguma coordenação desse teor deve fazer como simples funcionário de Deus, cumprindo a sua obrigação, pois as consequências virão e são inevitáveis. O resultado das experiências foi ver que era nas casas mais simples, sem nenhuma aparente importância, longe daqueles ambientes mandonistas, é que se viam os trabalhos mais elevados, as efetivas ajudas, os bons serviços. Imitar Jesus é isso. Ou Jesus viveu nos palácios e se regalou com as vantagens do mundo. Os que militam na seara da verdade devem se compenetrar da necessidade de se filtrar, de se questionar, muito se moralizar. Caso contrário, não será nada diferente das religiões formais já conhecidas, e conhecidas por tanto mal que espalharam sobre a terra. Viver os 10 mandamentos, imitar Jesus em seu comportamento e praticar as mediunidades ou a revelação de forma moralizada, justa, pura e amorosa. Já sabemos que a humanidade marcha para uma nova fase. Nós estamos em transição.
Devemos nos melhorar e nos preparar para merecer participar dela. E assim, à porta chegou naquela região um reverendo. Ele aqui na terra, ele era o máximo dentro daquela religião. O pastor que já estava ali o conhecia, o reconheceu. O reverendo questionou tudo, falou: olha, só pode ser por engano, isso aqui é um erro, eu não posso estar aqui. Então o pastor foi convidado a se cerimoniar, a receber aquele reverendo, e o grupo todo pôde acompanhar porque tudo era aprendizado. O reverendo foi parar no pavilhão dos alucinados. Foi muito difícil a primeira recepção do homem. O reverendo estava inconformado, ele queria estar no mais maravilhoso plano. Foi necessário energizá-lo com imposição de mãos e colocá-lo para descansar. Sabe que havia no grupo um ateu, um incrédulo. Ele se mostrou melhor do que todos aqueles religiosos. O ateu acreditava na bondade, ele não acreditava em religião nenhuma. O nome dele era Prudêncio. Mas logo ele foi advertido: Prudêncio, se você está aqui, você não é melhor nem pior do que ninguém. Você também deve ter algo a resgatar, deve ter muito a aprender e a se melhorar. Após essa visita, o Bento fez a seguinte conclusão: a lei geral que rege a emanação, em verdade, oferece campos de ação, elementos, tempo e circunstâncias várias. E quem não souber computar esses fatores, fique certo de que, embora trabalhando muito, também muito poderá prejudicar-se pelo fato de aplicar mal ao que Deus lhe colocou à disposição. Quando aqui se chega, depois de sair do emaranhado carnal ou desse oceano de diversidades, é que se reconhece haver nos fundamentos uma lei geral, que a tudo preside, de onde tudo partiu e para a qual tudo terá que retornar. Quem pensa que é inteligente e esperto, querendo abocanhar o máximo possível, esse mesmo é o que tudo vem a perder, tendo ainda que ajustar contas com a justiça divina por causa dos meios de que lançou mãos para realizar seus intentos egoísticos. A divina modelagem ordena buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que tudo mais venha como acréscimo. E quem irá tirar dessa verdade o seu sentido de intocabilidade? Entretanto, não para aí a justiça que encerra, pois segundo o grau de conhecimento de causa do indivíduo, essa já intocável realidade aumenta os seus tentáculos, para tanto mais responsabilizar. Então eles puderam ir ao salão dos mapas e observar um espelho psicométrico e aprender vendo as vidas passadas de um dos irmãos que esse espelho mostrava. E nesse momento, Celestino concluiu a sua missão junto àquele plano. Veio João Evangelista e ele foi, o Celestino, elevado a um plano superior, a um outro céu. Isso fortificou a todos. Foi um belo exemplo de uma tarefa a mais cumprida e um degrau a mais alcançado pelo Celestino. Após aquela maravilhosa manifestação celeste, com a subida do Celestino a um céu mais elevado, a um nível mais alto, o grupo voltou a ficar meio cabisbaixo, confabulando, lamentando o tempo perdido, vendo que eles também já poderiam estar como o Celestino no melhor lugar. Um deles se aproximou para contar efusiante que um convite chegaria. Fiquem atentos às mensagens mentais, ali os chamados eram mentais, e logo veio o chamado. Reúnam-se lá no pavilhão dos serviços psicométricos para formar mais uma caravana, para uma viagem diferente de todas as outras. Para onde será que eles iriam? Isso eu vou te contar no nosso 4º episódio, na próxima etapa. Aproveitem, voltem para cá. Até mais.